A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos dando início ao nosso trabalho semanal da IBD Alagoas. Contamos aqui também com a presença do nosso querido pastor Edson. Nós vamos iniciar com o clamor, em seguida um louvor e, enfim, daremos prosseguimento com as perguntas e as respostas. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Suplicamos, ó Deus, que todos nós que estamos aqui conectados nesse trabalho, através também do YouTube, possamos, ó Deus, receber uma bênção da parte do Senhor. Nos coloca, Senhor Deus, no mesmo ambiente de comunhão. E que o Senhor venha nos dar uma grande bênção na realização desse trabalho. Nós assim clamamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Certa vez eu orando, ouvi uma voz. Esta voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem em uma nuvem branca. Jesus Cristo já vem. Jesus Cristo já vem. Não peques mais. Certa vez eu orando, ouvi uma voz. Esta voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem em uma nuvem branca. Jesus Cristo já vem. Jesus Cristo já vem. Não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Nós vamos agora dar início ao nosso trabalho. Nós vamos mostrar aqui o assunto que nós estamos estudando. Em seguida, entraremos nas perguntas e respostas. Está aí na tela o tema, o preparo da igreja para o arrebatamento. E estamos terminando um ano e vivendo as primeiras experiências do ano novo, né, ou do novo ano. A mensagem do Espírito Santo repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, no preparo da igreja para o arrebatamento. Os textos base do nosso estudo de hoje é Cantares, capítulo 4 e 5, e livro do profeta Daniel, capítulo 12. Vamos para as perguntas então. A primeira pergunta, lendo Cantares, capítulo 4, verso 12, faça uma comparação com o que está escrito em Daniel, capítulo 12, verso 4, com relação às expressões sela este livro e até o fim do tempo. Faça a aplicação profética dessas expressões. Letra A, sela este livro, e letra B, até o tempo do fim. Os irmãos aqui que vão nos ajudar com seus vídeos, o irmão Pedro, da ICM Manaim, e o irmão Felipe Jorge, da ICM São Miguel. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta 1, letra A, sela este livro. A revelação do Senhor Jesus já estava selada no Velho Testamento. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta da pergunta número 1, letra B, a revelação de Jesus foi aberta para a igreja fiel no fim do tempo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vou agora deixar esse espaço para o pastor Edson, né, pastor? É interessante, pastor Edson, que essa questão do sela este livro, né? Tem muita coisa aqui para comentar, né, pastor? É verdade, irmãos. A paz do Senhor a todos.
Nesta pergunta, número 1, essa profecia que é selada é como uma carta. Quando ela é selada, ela é inviolável. Então, ela é uma profecia que diz respeito somente ao povo de Deus. O mundo ignora. E essa profecia ficou selada para um tempo. Que tempo? O tempo do fim. E quem poderia abrir este selo? Em verdade, o Apocalipse diz que o Senhor Jesus é digno de abrir os selos, né? Abrir o livro, desatar os selos. Mas a igreja fiel, por ser corpo de Cristo, ela alcançou esta profecia do fim. E notem os irmãos que as profecias do fim é um povo sem direção e uma ciência que se multiplica. Eis que estamos no limiar do arrebatamento. A qualquer momento, Cristo virá buscar a sua igreja. Essa é a nossa contribuição. Pastor Edson, não é por acaso que o nome do livro lá, o último livro da Bíblia, é Revelação, né? Que Deus deu aos seus servos. E notificou a João para que os servos tivessem acesso. É um livro selado. Só a igreja alcança a revelação. Outra coisa que me chamou a atenção, pastor Edson, é quando fala digno é o cordeiro de abrir o livro, né? Somente ele é digno. Agora a expressão cordeiro, não foi digno é Jesus, né? Não foi digno é o Salvador, digno é o cordeiro. Por quê? Porque faz menção ao sacrifício. Ele é digno porque foi ele quem foi ao sacrifício, não é isso? Exatamente. É porque o alcance profético desta bênção, que é o poder do sangue de Jesus, era algo para a igreja fiel, direcionado à igreja fiel. Tanto que a referência bíblica em Apocalipse exalta exatamente o maior de todos os sacrifícios, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus. Isso embasa exatamente essa profecia lá de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Eu achei muito interessante o que o pastor Edson colocou aqui, o exemplo da carta, né? Então essa profecia, esse projeto é como se fosse realmente uma carta que foi selada lá por Daniel, lá no Antigo Testamento, percorreu, né, todos esses anos para o destinatário que é a igreja, né? Só que foi necessário que Jesus morresse na cruz, porque para ele poder abrir este livro e revelar a igreja. Muito interessante essa colocação aí. Vamos então para a segunda pergunta que vai ser mostrada aí na tela. Lendo Cantares, no capítulo 5, verso 2, faça uma comparação com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 13, lema do ano de 2024, no que tange a postura da igreja em ouvir a voz do Espírito Santo. Lembrando, né? Lembrando que o lema é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos ver agora os irmãos respondendo, os vídeos desses irmãos: Pedro, da igreja ICM Feitosa, Gabriel Soares, da igreja de Chã, do Bebedouro. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta número 2 da nossa EBD, no que tange a respeito da postura da igreja fiel, é uma igreja que está de pé, desperta, atenta e ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem nos dito. Também é uma igreja que está não só ouvindo, mas obedecendo às revelações do Senhor. Já no que diz respeito à igreja infiel, no texto de Cantares, é uma igreja que está adormecida, que está dormindo, e por isso ela não está ouvindo a voz do noivo. E aí, por consequência, ela não vai ser arrebatada. Respondendo à pergunta número 2, o texto fala sobre a igreja infiel que não deu ouvidos à voz do Espírito Santo. Em Apocalipse 3,13, nos fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nessa última hora nós precisamos estar atentos ao que o Espírito está revelando à igreja e guardar a palavra de salvação em nossos corações. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o pastor Edson, registrar aqui o primeiro vídeo, Pedro e a irmã Ariana, né? São do Feitosa. Pastor Edson.
Veja bem, essa pergunta, ela é muito profunda porque ela traz o nosso lema, algo que o Senhor revelou para a igreja. Vamos viver o ano inteiro aquilo que a gente já vive em toda a caminhada nossa. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um lema que fala de Jesus e uma igreja fiel, não é? Diferentemente daquela que não abriu para o seu amado, aquela que não ouviu. A igreja infiel, ela totalmente desprezou a profecia. Daí ela não ter ouvido nada que o Espírito falou a ela. E no tempo oportuno, que é agora, a igreja fiel vive um momento do arrebatamento, prestes ao arrebatamento, e o Espírito Santo dá um reforço agora à igreja fiel, dizendo: olha, ouça. Em Apocalipse é enfático o Espírito de Deus a dizer que quem tem ouvidos, ouça. E nós estamos ouvindo a revelação. A grande bênção nessa hora é estar ouvindo a direção do Espírito Santo, é estar atento à revelação. O povo que é guiado pela revelação, pela luz, é um povo que abriu ao seu amado no tempo certo, e diferentemente da igreja infiel. Amém, pastor? Né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para a terceira pergunta, que vai ser colocado aí, está aí na tela. Lendo o livro de Cantares, profeticamente na eternidade, o Senhor Jesus, o amado, descreve a igreja fiel, a amada, como ele a queria ver, e descreve as suas características. Antes, porém, ele daria a prova do maior amor pela noiva, que é a igreja fiel, que é o ponto central do livro. Então responda. Letra A: qual o verso no capítulo 4 onde encontramos esse momento de prova do maior amor? Letra B: em qual tempo profético o amado, que é Jesus, vê esse momento? E letra C: a que momento histórico e profético da igreja esse verso se refere? Então, nós teremos aqui os vídeos que responderão a essas perguntas. A letra A será dada a resposta pela irmã Maria Aparecida, da ICM Cajueiro. Letra B, o Alisson Mamede, nosso irmão diácono da igreja do Rio Novo. E letra C, o nosso irmão Carlos Nunes, da igreja Cristã Maranata do Aeroporto. Pergunta de número 3, letra A. Qual verso no capítulo 4 onde encontramos esse momento de prova do maior amor? A resposta nós iremos encontrar no verso 6, que diz assim: antes que rompa o dia e fuja as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Da sua eternidade, o Senhor já estava ali profetizando já este grande momento, que o Senhor iria arrebatar a sua igreja fiel. Ali o seu sofrimento naquela cruz do Calvário, ali foi mostrando o amor que ele tem pela sua igreja fiel e nos mostrando o grande momento que será o arrebatamento, que será a eternidade, essa promessa que o Senhor fez para a sua igreja fiel. A todos a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta B, o Senhor Jesus ele vê a sua igreja na eternidade. Meus irmãos, com relação à resposta à letra C, refere-se à ida de Jesus ao Getsemane, ao Monte da Mirra, e à cruz do Calvário, ao outeiro do incenso. A paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Edson. A palavra está com o Senhor agora. Olha, aqui nessa pergunta é algo muito profundo, porque esse texto de Cantares, ele vem como que em um tempo entre o noivo e a noiva ali naquele cortejo, mas de repente a profecia ela tem esse caráter, ela entra no tempo profético, ele vai ver tudo o que foi antes que apontava para o sacrifício do Senhor Jesus, que o grande fato
eternal, que toda a Bíblia concorreu para ele, foi exatamente a vitória que nós tivemos na cruz do Calvário. Toda a eternidade se pronuncia por esse tempo. Tudo profeticamente, todos os livros da Bíblia, você vai ver lá no Gênesis, você vai ver em Isaac e Abraão ali, você vai ver em todo momento, todo culto levítico, esse momento, antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra. Ou seja, o maior de todos os sacrifícios. A igreja profética, ela dá o real valor a esse sacrifício. E o pastor Daniel também vai nos ajudar nessa resposta, né? É porque a palavra é muito rica, né? Essa passagem aí, e é muito bela também, né? Aponta para a parte central do projeto de Deus, né, pastor? E aí, como os irmãos responderam muito bem, são dois momentos ali, né? O da mirra, né? E o outeiro do incenso. Monte da mirra, outeiro do incenso, que aponta para o Getsemane e o Calvário, né? E é interessante, pastor Edson, irmãos que nos assistem, que o Getsemane significa o lugar da prensa do óleo, né? Era o lugar onde o óleo era prensado. Também era conhecido como Monte das Oliveiras, o Getsemane. E o Monte da Mirra, e foi usada a expressão mirra, porque nós já sabemos, né? Em outras oportunidades que nós estudamos lá atrás, foi falado da mirra, que a mirra é aquela planta que ela é, quanto mais é esmagada, ela exala um perfume. E a mirra do Senhor Jesus foi lá no Getsemane. Ali ele foi moído ao ponto de suar sangue. Veja que situação, que tremenda luta Jesus passou ali no Getsemane. E o outeiro do incenso, que fala do Gólgota, né, onde o incenso, que é aquele, né, que subia para o Senhor como adoração. Então, o maior ato de adoração do Senhor Jesus foi ele ser fiel até a morte, e a morte de cruz. Isso. E a palavra ainda diz assim que agradou a Deus moê-lo, né? Ele foi ferido por nossas transgressões. Quer dizer, esse momento aqui, a palavra reputa como o momento mais sublime da caminhada do projeto de Deus para o homem, daquilo que Deus viu na realização profética do seu filho morrendo ali na cruz do Calvário. O incenso é o cheiro suave. Nenhum sacrifício do Velho Testamento teve a importância, o cheiro tão suave como o cheiro do filho dando a sua vida na cruz do Calvário. Essa é a beleza do sacrifício de Jesus, e é nele que está toda a vitória da igreja. A morte foi tragada ali. A morte foi tragada ali. O acesso à eternidade foi dado ali. Então veja a importância desse momento tão fundamental para a igreja fiel. Ele carregou sobre si o nosso pecado, né, pastor? Ele carregou sobre si, mas o cheiro que subiu foi o bom cheiro, né? Do incenso. Amém. Vamos então para a próxima pergunta, que será mostrada aí. Lendo Mateus, quarta pergunta, capítulo 16, verso 17. Qual a aplicação profética da experiência de mudança de nome de Simão Pedro, feita pelo Senhor Jesus? E qual o significado e o resultado para a vida da igreja fiel? Então, meus irmãos, essas perguntas aí serão respondidas pelos irmãos Hermes de Souza, da igreja do Mundaú, nosso irmão diácono lá dessa igreja. Ele vai responder esta pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou trazer a resposta da pergunta número 4, que fala da aplicação profética do nome Simão Bar-Jonas, que é igual, irmãos, ao chamado para ouvir aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo em nossas vidas. O significado é o resultado para a vida da igreja fiel, a igreja que fala daquilo que ouve do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa pergunta é interessante, que ela foi oriunda lá da EBD,
quando o pastor GDT pediu para inserir aquilo ali, mas ele alcançou uma coisa fundamental. E aqui nós vamos dizer para que os irmãos entendam perfeitamente. Uma coisa é Simão Pedro, aquela pedra oca, aquela pedra é o homem natural, o homem que ainda não passou por uma experiência profunda com o Espírito Santo. Outra coisa é o Simão Bar-Jonas. Chamar, né, que é o Vi, é o Simão, Bar, que é o filho, e Ioná, que é a pomba. Olha, irmãos, que coisa profunda. Quando o Senhor Jesus ouviu aquela declaração, ele olhou para ele e disse: Simão Bar-Jonas. Quer dizer, ele diz assim: você não é mais aquele Pedro, você não é mais aquele homem difícil, aquele homem terrível. Você agora é um homem que ouve a voz do Espírito Santo. Voltamos ao lema. Um homem que deu ouvido agora à voz. Ele ouviu aquilo que o Espírito de Deus estava falando. Logo, quem é na eternidade descobre. Ele está falando o meu linguajar. Jesus descobriu e não chamou mais ele de Simão Pedro. O homem transformado nesta obra, ele é um novo homem. É um homem cheio do Espírito Santo, apto para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, é de uma profundidade gloriosa essa expressão, porque não podia ser do homem, era de Deus. Essa é a resposta de Deus, como foi bem dito. A resposta de Deus foi aquele Cristo, Filho do Deus vivo, que aí sintetiza todo o plano profético para a igreja e para os salvos nessa expressão. Amém? Pastor Edson, eu gosto muito sempre de observar a sequência das perguntas, porque observe que a sequência não está assim aleatória, não é? Na verdade, nós observamos que há um conteúdo aí de um estudo e vem numa sequência correta, porque veja, a primeira pergunta faz menção a um projeto que foi selado e que atravessou todos esses anos e que foi aberto lá no Apocalipse, não é? Pelo Cordeiro de Deus. Ele abriu, ele se revelou ao apóstolo João, e aí nós temos ali um livro que se chama Revelação do Apocalipse. Aí a gente vê nessas perguntas, na sequência, a gente vê logo em seguida que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando, está revelando esse projeto para a igreja. Aí na terceira pergunta faz menção ao centro do projeto, que foi a entrega do Filho de Deus, né? Por quê? Porque aquilo que ele fez por nós é aquilo que agora nós estamos fazendo por ele. E a quarta pergunta, que faz menção à transformação. Então, antes nós éramos Simão Pedro, mas agora nós somos uma pessoa transformada, ou seja, uma pessoa que também foi ao Monte da Mirra, uma pessoa que também morreu para o mundo, uma pessoa que reviveu para Cristo, né? E aí, o Senhor agora está contando com a igreja, que é um povo transformado, não para guardar para si esse projeto que antes estava selado, que foi revelado a ela. Não é para guardar para si. Agora é para transmitir para o mundo. Por isso que a igreja é profeta, porque ela ouve a voz do Espírito, né, aquilo que é gerado pelo Espírito, e agora ela está em condições de transmitir para o mundo. Há um detalhe muito importante que o pastor Daniel chamou a atenção aqui, do homem transformado. Numa hora que o homem está sem rumo, sem direção, não sabe a crise existencial, sabe de onde veio, onde está, nem para onde vai. Nessa hora, há um Espírito Santo que transforma o homem. De um homem natural para um homem que tem agora um ouvido que apto a ouvir a voz do Espírito Santo. E a revelação não vem dele, o homem, mas vem de Deus. Então,
a transformação que é gerada em nós é uma ação contínua do Espírito Santo. É por isso que a palavra diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando. Não é transformado uma vez e esqueci, não, é transformado e cada vez mais caminhando para o encontro com o seu rei, em aperfeiçoamento. Por isso que a salvação é isso, é ato e processo, e o processo é em santificação. E a igreja fiel entendeu bem isso, porque ela ouve a voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Nós vamos agora à conclusão do estudo de hoje, né? Porque, veja só, note os irmãos que a pergunta que é dirigida às crianças sempre é um apanhado resumido de tudo que nós vimos até agora. Os irmãos notem agora, a partir de agora. Vamos à pergunta das crianças? Então, tá aí, ó. É a quinta pergunta. Lendo Cantares, capítulo 4, verso 12. Faça a comparação com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versos 5 e 9, identificando as características da noiva, que é a igreja, e a ação do noivo, que é Jesus. Então, esta pergunta vai ser respondida aqui por duas crianças. São dois vídeos, na verdade. No vídeo, nós teremos a irmã, que é professora, a irmã Cássia, e a irmã Sara, que é uma adolescente. Ambas da Igreja das Piadas. E em seguida, para finalizar, a irmã Natália Kathleen, da Igreja Cristã Maranata, em São José, lá no município de União dos Palmares. Vamos ouvir. Sara, vamos fazer a pergunta do número 5. Lendo Cantares, no capítulo 4, verso 12, faça a comparação com o que está escrito em Apocalipse. No capítulo 5, no verso 5 e o 9, identificando a característica da noiva, a igreja, e a ação do noivo, que é Jesus. A resposta é assim: a noiva é um jardim fechado e uma fonte selada. O noivo é o único que pode abrir os selos, porque venceu a morte para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor, irmãos. Agora eu vou responder a quinta pergunta da Escola Bíblica Dominical, que é a pergunta de crianças intermediárias e adolescentes. E a resposta é que a igreja fiel, ela é o jardim fechado, ela é a fonte selada, que é a noiva. E o noivo, que é o Senhor Jesus, ele é o único que pode abrir os selos, ele é o único que pode abrir os 7 selos, porque ele é o único que pode salvar o mundo. Ele é o único que trouxe a salvação, ele é o único salvador da igreja. E por conta disso, ele morreu, ele verteu sangue na cruz, para que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações pudessem ter acesso à salvação e pudessem compor a igreja fiel, a paz do Senhor. Amém. Nós vimos aí que nas respostas das nossas irmãs, crianças, adolescentes, nós vimos que foi realmente o resumo de tudo que a gente viu e estudou, né? Vamos agora a um louvor e logo após o louvor chegaremos ao encerramento deste programa. O Deus a quem servimos é Deus forte na batalha, é Deus fiel. O Deus a quem servimos não nos desampara jamais. O Deus a quem servimos é um Deus perdoador, é Deus de amor. Ele é o nosso guardador. É o bom pastor. Nós pertencemos a ti, Senhor. Somos teus servos, de quem tens cuidado com amor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos chegando ao final de mais um trabalho, debaixo da graça do Senhor. Chegamos até aqui porque o Senhor nos abençoou, né? E nós não podemos esquecer de pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, interaja mais e mais conosco, para que esse trabalho ganhe mais força para a honra e a glória do nome do Senhor. Nesse encerramento, nós vamos pedir para que o pastor Edson glorifique ao Senhor e também encerre com a bênção. Amém. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome por estarmos aqui neste momento e tratarmos um assunto tão glorioso, tão profundo, Senhor. Amém. O nosso coração está cheio de alegria Glória. por aquilo que o Senhor tem revelado para esta obra. Aleluia. Porque é motivo de gratidão em um mês que o Senhor revelou para estarmos glorificando ao Senhor. Aleluia. Ó Deus, recebe a nossa gratidão neste momento e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as santas e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. A todos, a paz do Senhor, a paz do seu pastor Edson. A todos a paz do Senhor.